Meu nome é Stefano. Hoje daremos início à gravação do piloto do podcast Fala Pantanal. Será o nosso primeiro programa. Estamos aqui reunidos com Luiz Peligro, Carol, são da Sauá Filmes, com o Luiz Otávio Carneiro, do Pantanal, com o Rodolfo, jornalista, que estão todos aqui para somar e dar enriquecimento para esse programa. O intuito desse programa é dar visibilidade para a cultura e para o homem pantaneiro, homens e mulheres do Pantanal que dependem e vivem dessa planície. E quem sabe mostrar para o Brasil e para demais regiões do mundo como que é viver, como que é a cultura do nosso Pantanal, que é riquíssimo. Então agora fiquem com o nosso piloto. Espero que aproveitem. E é isso aí. Oi pessoal, a gente está aqui num podcast Fala Pantanal e com personalidades, pessoas que têm muita história para contar. Tá aqui primeiro eu, Rodolfo César, sou um dos apresentadores daqui. Estou com o Stefano Retor, que é um dos que pensou primeiro em toda essa história, né? E o pessoal vai poder acompanhar também aí um pouco de como que surgiu essa ideia. E aí a gente tem aqui um apresentador, mas hoje ele está engrandecendo a nossa conversa. O Luiz Otávio Carneiro, que é pantaneiro, tem uma história muito legal, mas também a gente está falando nesse Fala Pantanal sobre Pantanal. A gente quer contar essa história do Pantanal, para vocês terem uma ideia aqui, sem a gente incumpridar muito, porque é a história que a gente quer contar, mas temos aqui uns elementos que o pessoal está vendo e depois a gente vai contando a história. A gente tem onça, mas tem jacaré, mas tem religiosidade, tem cultura, tem uma viola ali especial que tem o autor daquela viola tá nas histórias do Luiz Otávio aqui. Depois vou ver se está permitido contar ou não, né? Se a censura vai permitir. Mas também temos o berrante aqui, porque faz parte, tudo isso aqui é Pantanal, vai se juntando. E é para mostrar que tudo isso se junta, para mostrar como é que o Pantanal é essa mistura tão grande, tão rica. É o Luiz Otávio que está aqui para contar. Luiz Otávio, primeiramente, agradeço demais aí de você estar aqui para a gente inaugurar o Fala Pantanal com essa história sua e também com a sua participação aqui mais que especial, viu? Muito obrigado. De nada, é um prazer muito grande, agradeço ao Stefano, já faz tempo ele vinha tocando nesse assunto do podcast e tudo que se relaciona ao bem dizer do Pantanal, eu gosto de participar, né? Então, estou sempre às ordens do que vocês precisarem para a gente falar do Pantanal. Bom, e o Stefano está aqui, de vez em quando o microfone é um desafio para ele, mas como ideias, o homem aqui reluz. Obrigado, Stefano, também você está participando. Eu que agradeço a todos vocês aí atenderem o chamado. Eu sei que é difícil todo mundo doar o tempo com esse profissionalismo que vocês têm para a gente conseguir realizar esse projeto e esse novo desafio para todo mundo. Bom, para a gente começar mesmo agora, eu vou fazer já a primeira homenagem para você, fazer essa saudação pantaneira, né? Depois o pessoal confere aí, tem saudações pantaneiras, pesquisa na internet que tem mais sobre Pantanal. Mas a gente está aqui com você convidado para contar uma história inicialmente que você tem uma aventura bem particular para falar de Pantanal e no final das contas é para a gente também pensar em o que é Pantanal, né? Primeiro, você teve uma viagem que você fez, uma viagem histórica. Eu queria que você contasse essa viagem que você saiu lá do Mato Grosso, cruzou Pantanal onde não tem rodovia, não tem estrada, o que tem é história, fazenda e, claro, que é Pantanal. Como é que foi que começou essa sua ideia de ter essa travessia pelo Pantanal? Não sei se até se você deu um nome, eu queria que você falasse aqui primeiramente isso.
Não, existia um nome porque até nós fizemos uma divulgação, né? E então chamava-se Cavalgando pelo Pantanal na Rota Pioneira, né? Porque é muito importante dizer que, eu digo infelizmente, quando se dividiu o Mato Grosso, se dividiu o Pantanal. Que eu particularmente acho que o Pantanal nunca deveria ter sido dividido, né? E ficou um pedaço no Mato Grosso, em torno de 25% do Pantanal brasileiro e 75% do Pantanal brasileiro em Mato Grosso do Sul. E não deveria acontecer, mas aconteceu. Então eu saí lá de cima, eu saí especificamente de uma cidade que chama Nossa Senhora do Livramento. Isso que ano que era? 2012, isso foi em 2012. Estamos com 12 anos que aconteceu. E aí saí de Nossa Senhora do Livramento, cruzei todo o Pantanal do Poconé, aí atravessei o Rio São Lourenço, entrei no Mato Grosso do Sul, aí atravessei o Pantanal todo do Paiaguás, da Niecolândia, até chegar aqui na Fazenda Firme, que é aqui próximo da Curva do Leque, muito conhecida. A intenção de realizar essa travessia foi uma vontade sua? Foi assim. De uma maneira geral, a rota pioneira que eu relatei foi a rota que os colonizadores do Pantanal Sul utilizaram para vir lá de Nossa Senhora de Livramento. Todos eles. Lá do século XIX. Especificamente em 1878, 1880. Eles fizeram essa rota aproximadamente, saindo exatamente de Nossa Senhora de Livramento, do sítio Cocais, que foi da onde eu saí, o sítio Cocais. E de lá eles cruzaram o Pantanal, até chegar e fundar a primeira fazenda que deu origem à colonização da Niecolândia, que foi a Fazenda Firme, né? Daí surgiu toda a Niecolândia. Então, eu não fiz a rota exata devido a esse desastre, que poderemos falar no próximo podcast, o desastre do Rio Taquari. Então, devido àquela área inundada, eu tive que desviar. Mas esse desvio me fez cruzar mais o Pantanal, né? Eu cruzei o Paiaguás praticamente inteiro no sentido noroeste para o sudeste e depois a Niecolândia no sentido leste para o oeste, né? Então cruzei bastante fazendas. E você estava como para fazer? Porque, vamos falar, a gente está fazendo uma travessia, um trajeto, não é carro, né? Como que é? Quem que era a equipe? Pois Quem que é a equipe? Muitos já me perguntaram isso. Não, era só eu, não tinha nenhum companheiro humano, né? Eu tinha 2 animais, 2 cavalos pantaneiros, 2 burros cargueiros e um cachorro, né? E eu, que, entre aspas, o único racional, né? Mas muitas vezes eu percebi que eles eram mais racionais que eu. Mas e como que chamava? Como que chamava essa equipe aí? Os burros eram Serena e Pachola e os cavalos eram Focos e Maestro, que eram todos os cavalos pantaneiros. E meu cachorro que era o Zap. Então o Zap era o que mandava a mensagem ali. Pois é, o Zap você sabe que não tem nada a ver com, atualmente tem o WhatsApp, e quando a gente fala Zap, se vão para o WhatsApp. Mas naquela época não existia o WhatsApp, tampouco esses telefones, não existia. Então o Zap, o nome dele é porque ele tinha uma mancha no olho, e para quem joga truco, não sei se vocês jogam truco, existe a carta maior que é o Zap, e o sinal do Zap é piscar o olho dele, sabe? E era a mancha, por isso que o nome dele era Zap. E você preparou eles para fazer, porque essa viagem demorou quanto tempo? A gente não tem estrada. Você passou 43 dias. Você passou foi a viagem. Como é que dormia, por exemplo? Existiram trechos que vim por estrada. Os primeiros trechos, logo que saí de Livramento, até chegar em Poconé, eu fiz um grande erro e vim
margem de asfalto. Esse foi um grande erro. Não é respeitado os cavaleiros na beira do asfalto. E depois de Poconé até no Rio São Lourenço, eu vim pela Transpantaneira, mas também pela estrada. Depois que entrei no Mato Grosso do Sul, aí acabou a estrada. Aí era de fazenda em fazenda, e de bitolas, né, de alcançando fazenda. E... Só para eu entender, isso aí, a Transpantaneira, ela sai da estrada, ela vai até onde ali no Pantanal? Onde que ela está? Ela sai da onde no Mato Grosso? Né? No Mato Grosso, ela sai de Poconé. Eu tenho até uma foto que tem a entrada da Transpantaneira. Ela sai de Poconé. Agora na ponte, eu já fui ligado na ponte. Esse é um projeto bastante antigo. Era para ser ligado, essa estrada, ela sai atualmente, ela sai de Poconé e chega no Porto Jofre. Uhum. E daqui para lá, ela só foi até aqui que a gente chama da Codrasa, aqui em Corumbá. Lá é Ladário ali. Só foi até ali. Aí dali, essa estrada... Que nunca aconteceu de verdade. Aconteceu, iria se encontrar, era a Transpantaneira. Ia cruzar o Pantanal, principalmente do Paiaguás, e sair lá no Porto Jofre. E os animais, né? Tipo, vamos pôr todos os animais, né? Da participação. Como é que treinou? Porque andar a cavalo tem o seu desafio, né? Os animais, eu não sei como é que era o chão tinha alagado, porque o Pantanal é isso, né? O pessoal que está assistindo muitas vezes não conhece o Pantanal ou pela primeira vez, tipo, pode ter aquela visão assim que é tudo água, né? E como que era para andar? Isso é muito interessante o que você falou, e eu acho muito importante que esse podcast divulgue isso. Essa diferença na palavra do Pantanal alagado e o Pantanal alagável. Porque, na verdade, o Pantanal, quando fala Pantanal, quem é de fora tem aquela ideia de pântano, né? Mas nós não temos pântano, nós não somos alagados. Nós somos uma planície alagável. Então, quando você, numa viagem dessa que eu fiz, comecei no mês de novembro, eu peguei todo o terreno que você possa imaginar. Eu peguei, porque lá em cima começa a chover antes, lá para Poconé. Então eu peguei a água na estrada, aí depois peguei cascalho na estrada Transpantaneira, e depois quando eu cheguei já aqui no Pantanal Sul, já era seco, aí era... Então eu peguei vários. Os animais... A gente faz um treinamento, eu fiz um treinamento mais de socialização entre eles, né? De se acostumarem. Serem amigos. Né? Exatamente. E eu não precisei muito treinar porque eu nasci montado a cavalo, né? Uhum. Então eu acho que minha mãe, de certo, quando foi parir, me levaram ela... Já foi no cavalo. Já foi a cavalo. Já seguiu dali. Então eu não precisei. Então eu vinha a cavalo. Mas existiram alguns percalços. Por exemplo, nessa estrada da Transpantaneira, uma grande dificuldade minha foi para atravessar as pontes. Os cavalos aqui no Pantanal, dentro do Pantanal, não existem pontes. Você sabe disso, você já andou todo o Pantanal, não existem pontes, só nas estradas. E quando cheguei na Transpantaneira, eu não imaginava isso. E como estava com água na beira da estrada, não tinha jeito de descer. 2012 tinha muita água? Não, água de chuva na época. Não tinha havido a grande enchente de 2011. 2011 foi uma grande enchente, mas 2012 não teve grande enchente. Qual que era o período de 2012 que você veio? Novembro. Que já era época de chuva. Chuva. Então, mas aí na hora de atravessar as pontes, os cavalos estranharam. Isso eu sofri demais no primeiro, segundo dia. Refugava. E a hora que ele entrava dentro da ponte, o barulho faz aquele meio da madeira, o casco na madeira, ponte de madeira, né? Virava para trás. Você caiu? Não, mas eles não era difícil de atravessar. Porque eu levava eles tocando, aí eu tinha que... Nas pontes, eu acabei tendo que fazer isso. Eu deixava, ele amarrava lá 3, aí eu levava puxado amarrava lá, voltava, sabe isso? E o zap? Só que é o seguinte, você não imagina a quantidade de ponte que existe entre Poconé e o Porto Jofre. São 89. E quantos quilômetros será que é isso? Isso é em cima da Transpantaneira, né? 110 parece.
É praticamente... Então só tem ponte. É, uma ponte a cada quilômetro, você está entendendo? Então, isso daí foi um sofrimento. E o que você conseguiu ver, atravessando esses Pantanais, o que te chamou mais atenção? O que te provocou, Nilo? Existiram inúmeras visões. Primeiro, nós temos que lembrar da imensidão do Pantanal, né? Isso eu acho muito importante. Talvez seja outro assunto para outro capítulo do podcast. Você vê como é que o Pantanal tem história, né? Exatamente. Porque quando como nós somos de um país continental, né? O Brasil é um país continental, nós somos acostumados com grandes dimensões, né? E aí fala Pantanal, o Pantanal é um pedacinho lá no centro-oeste brasileiro. É o menor bioma, em tese, mas... É um pedacinho, mas esse pedacinho é do tamanho do Reino Unido, não é mesmo? O Pantanal é do tamanho do Reino Unido. E Reino Unido é Inglaterra, Escócia, Irlanda, né? Então, do norte. E então você veja, é uma área bastante grande. Então, ao você cruzar, eu não conhecia. Esse caminho você não tinha. Nunca tinha feito. Foi a primeira vez que você foi fazer. E eu não conhecia, e absolutamente não conhecia o Pantanal de Poconé, nada. Então a primeira coisa que você vê são os diferentes biomas e vê a inteligência que foi quando se dividiu isso em regiões, né? O Pantanal hoje basicamente são 11, fala-se Pantanal, mas nós temos 11 micro-regiões. Lá no Mato Grosso tem Cáceres, Poconé e Barão de Melgaço. E os outros pantanais aqui no Mato Grosso do Sul. Sendo o maior deles o Paiaguás, o segundo a Nicolândia e depois vai indo a Bobral, Nabilec, Paraguai, Paraguai. Mas, então existem uma diferença muito grande no bioma, muito grande, né? Na cultura, apesar de que o homem pantaneiro do Poconé é o pantaneiro, nós também somos pantaneiros, existem pequenas diferenças na cultura desses homens, até mesmo em alguma diferença na vestimenta, de como carrega a faca na cintura, coisas pequenas, mas existem diferença da cultura. E você acha que é devido naquela época que ocorreu essas viagens, que ocorreu que o pessoal começou a tomar posse... Lá no século XIX. No século XIX, e esse tempo que o pessoal ficava afastado das cidades, de outras fazendas, porque era uma casa era distante da outra, você acha que isso deu essa identidade, essa diferenciação entre... Até porque você deve ter conversado com muita gente, assim... Não sei se você conversou, né? Depois é uma parte que nós vamos falar, mas... Alguém você teve que conversar, então tinha essa... Não, com certeza não haveria o mínimo fundamento da viagem se eu não prezasse por sentar em cada lugar e conversar. Né? E isso foi muito bacana, foi muito enriquecedor conversar com essas pessoas e notar essa diferença de regiões, né? Apesar de que é uma irmandade, sabe? Você não consegue, lá no Pantanal, quando você está dentro do Pantanal, uma coisa engraçada, você não consegue que o vaqueiro pantaneiro, ele não vê essa diferença do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Não existe. Eles são pantaneiros, você entendeu, né? Mas aí você vai sentindo, isso que o Stefano falou, as fazendas eram muito distantes, né? E acessos à cidade eram muito difíceis, né? Muito difíceis. Então, por exemplo, o meu pai e minha mãe ainda são do tempo que eles vinham na cidade uma vez por ano. Eles moravam uma vez por ano só. Aproveitavam aquelas datas de... E devia ser quantos quilômetros a fazenda da cidade? Daqui, onde eu praticamente me criei, daqui de Corumbá, dá 95 quilômetros. Só que quilômetro é uma coisa e o acesso é outra, né? O que o Pantanal ensina, né? Exatamente. Hoje, por exemplo, com a rodovia, eu vou lá nessa fazenda onde eu estudei, assim, fui alfabetizado e tudo.
Eu vou lá nessa fazenda, mesmo com atraso para atravessar na balsa, com 2 horas no máximo eu estou lá. Mas no tempo que meu pai chegou, minha mãe, eles saíam de navio daqui de Corumbá, no famoso Fernandes Vieira. Aí no Fernandes Vieira eles desciam no Porto da Manga. Rio Paraguai. No Rio Paraguai, no Porto da Manga. No Porto da Manga, dependendo da época, eles pegavam zinga, que é uma canoa empurrada de zinga até no rodeio. E no rodeio pegavam carro de boi para chegar na fazenda. Então eram alguns dias. Então com isso ficavam na fazenda, né? As fazendas eram autossuficientes. Por exemplo, isso que o Stefano falou fica distante. Então quer dizer que, vamos pensar, não tem um mercado, então tem que a comida uma dinâmica, né? Vamos pensar nessa época da sua mãe, essa viagem que você fez, como é que você via que era isso? Tipo, esse costume das fazendas, que você também fez isso, né? Você foi passando fazendas diferentes, pantanais diferentes, acessos diferentes. Como é que era esse modo do dia a dia? O pouso, que nem você me perguntou anteriormente sobre o pouso, no meu burro cargueiro eu tinha autossuficiência de tudo. Eu tinha trempe, que não sei se você sabe o que é trempe. Trempe é um fogão que a gente arma de lenha no chão, mantimento, panela, tinha tudo. E lenha também? Lenha a gente pega, né? Galho seco, tem muito no Pantanal. E aí alguns lugares eu posava na própria fazenda, mas alguns lugares eu posava no campo mesmo, em algum lugar perto da água, né? A gente tem que sempre preocupar com a água. Então, quando chega 3 horas... quando chega 3 horas, 3h30 da tarde, você já acha um lugar com água, principalmente para os animais e para você cozinhar, você para. Porque pode ser que para frente você... Vai demorar. Veja o negócio que nós estávamos falando do alagado e do alagável. Você fala que essa é uma grande preocupação e a pessoa fala, mas como o Pantanal tem preocupação com água? É uma grande preocupação. Não é assim. Não, a vida toda foi... o Pantanal sofre muito mais, o Pantanal da Necolândia, do Paraguai, sofre muito mais com a seca do que com enchente. Isso é uma coisa que... A água não é o problema, né? Não. Assim, digamos. Não. A água no Pantanal é problema nos pantanais beira-rio, como é aqui do Alto Paraguai, o Pantanal do Abobral, o Pantanal do Nabileque, que são pantanais beira-rio. Esses realmente são um grande problema quando tem grandes enchentes, porque inunda tudo temporariamente e aí você tem que tirar todo o gado. Mas os outros pantanais, Poconé, Paiaguás, Necolândia, Miranda, parte de Miranda, parte de Aquidauana, parte de Porto Murtinho, sofre-se muito mais na seca, com a falta de água, do que com a enchente. Entendeu? Então na viagem eu chegava num lugar que tinha água, eu já montava o acampamento. Sendo curioso e engraçado o que aconteceu de eu montar um acampamento aqui, dormir aqui, cozinhar, montar a rede, acender um fogo para evitar onça. Aí no outro dia desmontava tudo aquilo, andava 40 minutos a cavalo, chegava na sede. Você está entendendo? Mas eu não sabia, né? Porque outra coisa, que talvez no momento, até quem estiver assistindo no momento de hoje, fala assim, mas esse burro não tinha GPS? Não tinha GPS. Tinha GPS naquela época, você vê, fazem só 12 anos, né? Hoje, eu acho que o telefone mais simples que tiver tem GPS, tem câmera, tem tudo. Naquele tempo tinha aquele GPS Garmin, não sei se você conheceu. Que até hoje ainda tem, né? Preto e branco. Mas eu não tinha os pontos amarrados para frente. Eu que fiz, eu vim fazendo essa amarração. Aí depois... No trajeto você ia fazendo? Chegava, por exemplo, então perguntava. Na Fazenda São Sebastião Grande. Aí eu chegava lá, amarrava, aqui é a Fazenda São Sebastião Grande. Mas até então eu não tinha. Então por isso que aconteceu esse negócio do pouso. Às vezes eu pousar...
perto da fazenda, a São Sebastião Grande especificamente aconteceu isso. Eu posei, que é uma fazenda, não sei se vocês sabem, é uma fazenda que foi uma fazenda de um grande empresário no passado, e esse grande empresário participou da construção de Brasília. Então a casa dessa fazenda... Como chama essa fazenda? São Sebastião Grande. São Sebastião Grande. A casa, Mato Grosso. Mato Grosso do Sul, no Paiaguás. A casa da fazenda é um projeto de Oscar Niemeyer. Entendeu? Então o Oscar Niemeyer está lá no meio do Pantanal. Está lá, tem um projeto dele lá, e aliás toda a obra do Niemeyer é tombada, aquela casa é tombada. E essa casa especificamente eu posei assim, uma hora e meia antes dela. Não deu para dormir. Não deu para dormir com os Oscar Niemeyer nesse caso aí, não deu. Mas por causa disso, porque não tinha. Hoje é tão. Eu acho que até inimaginável alguém sem um GPS, né? Sim, e sem uma câmera. Eu ali, até foto eu tenho pouca, porque eu tinha daquelas máquinas Olympus, né? E os telefones não tinham. Há 12 anos não tinham câmera. Talvez lá nos Estados Unidos, mas aqui não tinha. Era aqueles telefoninhos ainda... mas bom que você veio na originalidade do travessia. Foi sua vontade. Foi a vontade. O que o Stefano falou, eu acho que a sua vontade era justamente ter a ideia dessa chegada, essa vivência, era isso? Não, foi ótimo. Eu não reclamo, eu só gosto de esclarecer essas coisas, porque às vezes a pessoa atual, às vezes eu mesmo esqueço, sabe? Poxa, porque agora é tão simples, né? Esse negócio de WhatsApp, né? Esse negócio de WhatsApp, gente, chegava em alguma fazenda que tinha antena, porque os telefones também antigos... não tinha internet, né? Não tinha essa internet aí. Os telefones antigos tinham um pluguinho para antena. Você pegou isso aí? Aqueles Samsung? Não peguei. Aí chegava numa fazenda que tinha uma antena, eu ia lá pedir, botar para poder dar notícia para a família, tô vivo. E você também não sabia quando que você ia avisar? Não tinha. Medo? Você tem medo? Eu tive. A gente passa alguns medos, passa algumas dificuldades, não vou negar, passa inúmeras dificuldades. Eu dormi, por exemplo, na Fazenda São Bento, na época essa fazenda era daquela ONG Pantera, que é mundialmente cuidadora de felinos, né? Sim. E fui muito bem acolhido lá na sede, e aí depois que saí da sede, eu dormi no meio do campo da São Bento. E a São Bento, nem cachorro pode ter, eles exigiram que eu levasse meu cachorro amarrado, eles não permitiram. Por causa de onça. Por causa da onça, que era grande. E eu posei, aonde eu montei posto, eu ouvia esturro de onça, entendeu? E eu sozinho, com meus animais, você ouvia esturro de onça. Então, não vou dizer um medo, mas é uma preocupação. Aí eu deixei a noite inteira fogo aceso, aí você dorme, né? A hora que o fogo vai apagar, você acende ele outra vez, você está entendendo? Então é uma preocupação. Então são mais essas preocupações. E duas coisas, com onça foi isso, né? Com cobra... Você viu onça no caminho? Não? Eu não vi. Mas eu via de pertinho e via batida recente. Mas acontece, vou explicar por que eu não ouvi, porque eu não vi. O burro cargueiro, não sei se você já viu comitiva, ele carrega um sino no pescoço que chama polaco. Né? E aquele polaco ele é um sino que faz barulho. E aí, lá nessa São Bento, eles me deram um folheto de prevenção de ataque de onça. E nesse folheto constava que no rebanho você deve colocar um desses cincerros, um polaco, para afastar, sabe? Eu falei, então é por isso que eu não vejo onça. Aí teve uns dias que eu tirei o polaco do burro. Você quis testar. E embrulhei ele bem e levei ele quieto, mas aí não vi. Você arriscou. Deu sorte, deu sorte. Aí essas coisas,
A gente que é acostumado em fazenda, nascido e criado, não sente esses medos mais comuns, né? Respeito, talvez. Respeito. O problema teve, por exemplo, também uma coisa que sempre causa preocupação é cobra, né? Cobra. Eu no Porto Jofre, especificamente, eu tinha 2 burros cargueiros, levando minha cozinha, a outra levando cada burro no acampamento, tinha tudo, né? E quando cheguei no Porto Jofre, uma cobra matou um dos burros. Quem que foi? Que morreu? O Sereno, sabe? E aí eu tive que, além de ficar sem um cargueiro, eu tive que abandonar metade da minha carga. Entendeu? Tive que abandonar metade da minha carga. Mas aí é uma coisa interessante. Ainda estava longe a viagem, né? Porque Porto Jofre, estava cruzando o Mato Grosso para o Mato Grosso do Sul. O burro não teve. Foi tão. É uma cobra que tem lá, que é semelhante à boca de sapo, lá chama boipeva. Boipeva. Lá você vê até, os nomes mudam muito, sabe? Mas e você descobriu como é que chama aqui? A boca de sapo. É a boca de sapo. Que é perigosíssima, né? É perigosa, é pequenininha, né? Mas ela estava tão carregada de veneno que eu tinha o soro. Você levou o soro? Tinha soro. Mas não deu, mas mesmo aplicando o soro, ele não resistiu. E eu perdi o burro e tive que deixar metade da carga. E aí, por engraçado, que é aquele negócio do minimalismo, né? Que eu sempre leio o seguinte, depois que eu inicialmente fiquei preocupado de deixar metade da carga, mas aí arrumei e aí eu descobri que eu não precisava de tudo aquilo, só um burro. Só um já dava certo. E aí terminei toda a viagem só com um burro cargueiro. Você comentou aí, né? Eu tô falando aqui, o Stefano, depois eu até quero ver que ele também fala, porque ele vive no Pantanal, né? Então acho que tem uma percepção. Eu vim pro Pantanal depois aí, primeira vez que eu vinha para cá, 2010, né? Mas mesmo assim, vi um pouquinho, havia essa cheia grande. Mas eu reconheço que talvez eu não sabia. Eu até errava Mato Grosso e Mato Grosso do Sul naquela época, né? Até muita gente. Porque talvez é isso, né? Parece que é a mesma coisa, porque o Pantanal parece ser a mesma coisa. Mas eu acho muito bacana quando o Stefano conversou inicialmente muito por cima sobre isso, eu fiquei muito alegre, sabe? Porque eu acho muito importante. Hoje o Pantanal, devido ao nosso bioma ser o bioma mais conservado do mundo, né? É mais de 80%. 85% do nosso bioma é conservado. Justamente isso, ele é hoje a menina dos olhos, né? Do mundo, do mundo conservacionista como deve ser. O pantaneiro em si, ele é o povo pantaneiro é conservacionista. Então, eu acho muito importante que através de um podcast, através de reportagem, através de tudo, se esclareçam mais sobre o Pantanal. E não podemos tratar o Pantanal assim, é o Pantanal, é aquele pedacinho ali no centro-oeste brasileiro. Não, o Pantanal é muito rico de cultura, de economia. O Pantanal tem muito a oferecer, e principalmente no nosso bioma, nossa natureza, nossa natureza de fauna, de flora. Nós temos muito a oferecer. Então, mas nós temos que saber explicar, nós temos que explicar a todos essa diferenciação, essa diferença de regiões, de cultura, não é mesmo? E de acesso, né? Nós temos pantanais aí, que nem eu falei para você. Pode ser a enchente de 2011, a última grande. No Nabilec você tirou todo o gado. O Abobral, todo o gado. Só água. Só água. Lá na Nicolândia, Paiaguás, tinha água, mas não tirou nenhuma cabeça de gado. Entendeu? Então, essas diferenças é muito importante que todo mundo conheça, porque é como a gente fala nós não podemos misturar irlandês com inglês, que às vezes dá briga. Dá briga. Né? E mostrar que o homem pantaneiro, o original, o homem pantaneiro, não sei se é essa a palavra, o originário do Pantanal lá, ele convive bem com o Pantanal. Ele não é à toa que está aí, como você falou, 85% conservado. Entendeu? Que existe, o homem pantaneiro ele sabe como manejar o ambiente.
sabe? Aprendeu a manejar o ambiente. Infelizmente, você me fez uma pergunta que eu acho que nós mudamos de assunto, eu não respondi. Você me perguntou logo no início qual foi o maior impacto que eu senti, né? Muitos me perguntaram se foi algum impacto em termos de natureza, tudo. Não foi. Se eu não vi nenhum problema ambiental, eu estaria mentindo. Vi, mas tão pequenininho, né? E o maior do que eu vi, que eu tenho até foto, quando eu atravessei a ponte do Taquari, que fica lá em cima, o maior foi já assoreamento do Taquari, que não é causado por nós, é causado pelo Planalto, né? Então eu vi alguns problemas ambientais, mas insignificante perto do tamanho do Pantanal. O que mais me impressionou foi a falta de gente. Você trabalhou com silêncio muito desses 40 e poucos dias, então? A falta da gente pantaneira. Por razões inúmeras, por nós não termos rede de escola, só temos uma escola no Pantanal inteiro, nós não temos nenhuma assistência médica, nós não temos um posto de saúde no Pantanal inteiro. As famílias migraram do Pantanal. As fazendas que quando eu era jovem você chegava, tinham famílias. Eu estudei, eu fui alfabetizado, eu cheguei aqui já para fazer exame de admissão na cidade. E junto comigo tinha filho dos funcionários todos sendo alfabetizados. Hoje você não vê mais. Hoje você vê o vaqueiro lá, casado, mas a mulher e os filhos estão em alguma cidade, o Rio Verde, Rio Negro, Aquidauana, Corumbá, causando um êxodo muito grande na cidade. E ele está lá trabalhando porque é o que ele sabe fazer. Ele é vaqueiro, ou ele é ribeirinho, ou ele é empreiteiro, não importa, nas atividades do Pantanal. Mas a família não está com ele. Isso foi o que mais me impressionou. Bom, e a gente tem aí mais de 10 anos essa história, né? E não foi hoje, 2024, mais de 10 anos depois, você faria de novo essa travessia, essa expedição para ver, de repente, o que o Pantanal, os pantanais talvez mudaram? Você teria coragem, digamos? Tem alguma coisa que talvez hoje te desgosta ou não? Eu não faria por uma única razão. É que você está mais novo. Não, por causa da minha idade, eu não aguento mais, né? Eu não aguento mais, confesso para você que você baixar a caixa de burro todo dia, armar acampamento, e no outro dia sozinho levantar a caixa em lombo de burro e desmontar acampamento e tal, a minha idade já não permite, né? A minha idade não me permite. Muitos amigos me convidam. Fala, vamos fazer pelo menos um trecho. Eu falei, vamos, mas assim, você leva um ajudante, eu não aguento mais não. Não aguento mais não. Agora, em termos de ver outra vez esse daí, eu não sentiria o mesmo prazer, porque as notícias que eu tenho é de que esse grande problema que o Pantanal vem enfrentando, ele está só se agravando, né? Você veja uma coisa, isso que eu citei, a falta de gente causada por uma desatenção dos setores responsáveis, né? Que é basicamente as necessidades básicas de um ser humano, né? Que é estudo, saúde, né? Educação, saúde. E então isso daí você veja uma coisa, acabamos de falar que fazem 12 anos essa viagem. Nesses 12 anos, o Elon Musk soltou satélites no mundo inteiro, não é mesmo? Esses 12 anos nasceu esses telefones, nasceu o WhatsApp, nasceu tudo isso aí. E eu garanto para você, assine o termo que você quiser, não se montou nenhuma escola no Pantanal. Não se montou nenhum
posto de saúde no Pantanal. Isso me dói. Então, em 12 anos que passaram, eu vou ver menos gente do que eu vi. Porque o êxodo, e vou ver mais as cidades que eu convivo, Corumbá, Rio Verde, inchando a periferia com essa gente pantaneira, que não é feliz na cidade, não é feliz. E essa ideia do podcast também, disso que a gente está tentando fazer, né? Criar um registro de histórias do Pantanal, porque é uma coisa, como você está falando, tá o prazo contado, temos um prazo contado aí e vai se perder, vai chegar um momento que vai ficar numa lenda, vai virar lenda. E é criar esse registro de histórias de pessoas que conviveram no Pantanal, tem histórias para contar, tem causos para contar, tem coisas para registrar. Não só de pecuária, não só ribeirinho, não só moradores de assentamento, mas todos aqueles que dependem do Pantanal para viver, ou dependeram um dia do Pantanal para viver. Né? Bom, gente, eu agradeço demais, Otávio, você ter compartilhado a sua história, ao mesmo tempo a visão, né, disso que a gente conversou aqui para falar de Pantanal. Nós estamos na gotinha da água ali do Rio Taquari ainda tem muita água para rolar. Stefano, agradeço você também. Tem que agradecer você que está acompanhando a gente. Para a gente aqui a história ia render muito, porque o Pantanal é isso, é história, com certeza é gente, tem visões. Então por isso mesmo que a gente vai ter muita história ainda para contar. Então obrigado. Bom, deixar a última palavra aqui de vocês. Obrigado. Rapidamente agradecer também ao pessoal aí, o Luiz, a Carol, né, que estão aí fazendo essa produção maravilhosa e me colocar à disposição de vocês, do Stefano, do Rodolfo, no que você quiser. Realmente, falar de Pantanal é muita coisa, né? Tem que ser muito programa. Maravilha. Então, tchau, gente. A gente se vê logo. Até mais. Até.